Queridos irmãos, por que eu tenho esse encargo de falar sobre Noé? Primeiro, porque Noé construiu uma arca. E a arca faz parte do processo de Deus preparar a nossa salvação. De preparar a vacina, que é a vinda de Cristo. Mas também, porque Noé tem tudo a ver com a segunda vinda de Cristo. Tanto que o Senhor usou Noé para ilustrar a vinda dele. Mateus 24. Mateus 24, versículos 37 a 39. Se você quer saber como é que vai ser na época da vinda do Senhor, e como nós podemos nos preparar, tem que saber a história de Noé. Mateus 24, versículos 37 em diante. Pois assim, como foi, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, que dia e hora? O dia e a hora da vinda do Senhor. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, nem o Pai. Mas Deus fala, ninguém sabe o dia, mas as condições daqueles dias, a situação daqueles dias, eu vou falar para vocês como é que é. Daí quando vocês virem uma situação parecida, saibam que a vinda do Filho do Homem está próxima. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, qual era a situação? Comiam e bebiam, é a situação de hoje. Casavam e se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Daniel fala, uma vida despreocupada, como se nada fosse acontecer. Comer, beber, comilanças, bebedices. Agora vai chegar o fim do ano, Natal. Nós não vamos ter tempo para falar sobre isso. Quem sabe a gente ainda fale um pouco. Havia um período na vida da igreja que a gente falava bastante sobre isso. Para vacinar os irmãos. Hoje, nós vemos, faz algumas décadas que a gente não fala sobre isso. E hoje vemos muitos irmãos contaminados com o espírito natalino. Desculpe falar assim, eu não quero ser um estraga-prazeres. Chega fim do ano, eu tenho visto até na casa dos irmãos responsáveis, casa dos irmãos de serviço da igreja, árvore de Natal. Queridos irmãos, eu não quero ser um estraga-prazer, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro em Israel é inverno. Na Europa é inverno. O imperador César jamais ordenaria um recenseamento no inverno, em que a neve é difícil para o povo viajar. E havia pastores no campo no dia que Jesus nasceu. Como é que no inverno vai ter com neve, vai ter pastores no campo? Jesus nasceu no final da primavera ou no verão. E primavera e verão é mês de maio, junho, julho. Então Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é o dia do Deus Sol, o dia do nascimento do Deus Sol, é uma festa pagã. Quando os católicos, quando o Papa tornou a religião romana a religião oficial do Império Romano, e deu benefícios. O imperador declarou a religião católica como religião do Império Romano. O imperador deu muitos benefícios para quem se tornasse cristão, e entraram muitos falsos cristãos com suas práticas pagãs. E uma das práticas é celebrar o nascimento do Deus Sol no dia 25 de dezembro, que naquela época era o solstício do inverno, o dia mais curto do ano no hemisfério norte. E no Brasil, no hemisfério sul, é o dia mais longo do ano. Hoje é dia 21, é que com o tempo muda. Naquele tempo era o dia 25. Daí por ser o dia mais curto do ano, eles achavam que o sol nasceu naquele dia. Então eles sacrificavam para o Deus Sol. Daí, o Papa viu que era uma vergonha a religião católica, com a maioria dos membros da religião católica, celebrar uma festa pagã, como o nascimento do Deus Sol. Daí declarou, esse dia não é o dia do nascimento do sol, não, é o dia do nascimento de Jesus. Daí foi declarado como o dia do nascimento de Jesus. É uma religião pagã. A árvore de Natal está aí no livro de Jeremias, eu não vou ter tempo para ler. A árvore de Natal é uma árvore que Jeremias fala, que eles cortam uma árvore do campo, trazem para casa, enfeitam e tudo. É uma prática pagã. Desculpe, irmãos, eu estragar
talvez o Natal de vocês. Mas eu preciso falar a verdade. Essas coisinhas pequenas são as raposinhas de que Salomão fala no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, que destroem a nossa vida. Pouco a pouco, a contaminação do mundo, das práticas pagãs vai entrando na igreja. Depois a gente não sabe por que tem influências malignas, a gente fica debaixo de opressão, porque tudo isso tem a ver com o culto aos demônios, religiões pagãs. Eu peço desculpas, não planejei nada falar sobre isso. Aí neste momento Deus me tocou, eu tive que falar. Porque estava falando, comiam, bebiam. No final do ano, quem que verdadeiramente se lembra do nascimento de Jesus? A grande parte da humanidade dá festas, até na China, que é um país pagão, não crê no Evangelho, já tem Natal lá, enfeitam tudo também, e dão presentes. Não tem sentido isso. Então, durante o Natal, é o período do ano que tem mais pecado, bebedices, fornicação, atividades nos clubes, as festas, na rua. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso que representa a fornicação, essas coisas, não um casamento normal. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus usou Noé para advertir o povo de Israel. No tempo em que Jesus estava com eles, advertiu os discípulos. Por isso que eu tenho o encargo de falar sobre Noé, porque Noé tem a ver com a vinda do Senhor. E tem a ver com nós nos prepararmos para sermos vencedores. O tempo está bem avançado, eu vou concluir. Da semana que vem a gente só dá uma concluída mais final.